Queridos, estamos aí numa jornada, cantamos agora sobre os sonhos de Deus. Lembra, nós iniciamos na quinta-feira passada uma série curta, mas com um propósito muito definido, de nós restaurarmos a nossa identidade em Cristo, baseado ali em Efésios. Nós caminhamos com 3 destaques na semana passada, hoje nós vamos trabalhar mais 3, para que na próxima quinta nós tenhamos um grande encerramento, onde você vai poder colocar nos pés da cruz os teus sonhos, porque para nós sonharmos os sonhos de Deus, nós precisamos entender quem nós somos no Senhor. E eu quero desafiar, eu já desafiei quinta-feira passada, se você está escrevendo os teus sonhos, se você está trabalhando os sonhos ali, seja os sonhos individuais, os sonhos como família, nos relacionamentos, sonhos profissionais, sabe, em todas as áreas. Nós podemos colocar a nossa vida diante do Senhor, porque o nosso Deus é fiel, e Ele recebe o nosso clamor, Ele recebe as nossas vidas, de uma forma muito especial. Então o tema que nós estamos trabalhando é restaurando minha identidade, para os sonhos de Deus. E nós falamos na quinta-feira passada, e nós falamos um pouquinho sobre esse processo de crescimento e amadurecimento, onde muitas coisas elas acabam sendo distorcidas na nossa caminhada. Hoje de manhã eu estive numa maternidade visitando um casal muito querido, onde nasceu o Benjamin. O Benjamin tem 1 dia de vida, então ele nasce com 1 dia de vida. Será que ele tem algum trauma? Será que ele tem alguma dificuldade? A dificuldade dele, ele já nasceu, teve que ir ali para a UTI, o pulmãozinho ainda não estava bem legal, mas já começou a ter, no primeiro dia de vida. Mas só que conforme for crescendo, ele vai precisar passar pelo processo de amadurecimento, processo de amamentar, o processo de ir para a frutinha, a primeira papinha, e assim vai indo, e vai crescendo. Nós falamos sobre isso quinta-feira passada. E crescer dói, crescer a gente passa por alguns desconfortos e algumas coisas que trabalham o nosso coração. E se nós não entendermos que no processo de amadurecimento existem momentos que a gente passa por dificuldades e por marcas, nós caminhamos pela vida carregando uma carga que não é nossa. Sabe aquela palavra lá, você não é capaz, você é um inútil, não faça isso porque Deus castiga. Tudo isso eu vou crescendo e amadurecendo, de repente com alguma percepção equivocada de quem é o nosso Deus e como Deus nos ama e quem nós somos no Senhor. Sabe, e tem muitas pessoas que internalizaram algumas mentiras e se acostumaram a caminhar presas pelas mentiras. E nós falávamos com o apóstolo Paulo, quando escreveu o livro de Efésios, onde ele traz um pouco dessa identidade, já no capítulo 1, ele estava preso. Ele estava dentro do presídio. Ele estava preso fisicamente, mas o coração dele. E nós ouvimos um testemunho com relação a isso, que eu posso estar preso ali, porque a nossa vida... Existem situações que nós erramos em áreas diferentes, de formas diferentes. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores. E existe pecado que tiveram consequências na nossa sociedade, existe pecados que tiveram consequências espirituais, pecados que geraram quebras de relacionamento, perda da família. E por quê? Porque a nossa vida ela é multifacetada, ela tem múltiplas faces. E nós crescemos aprendendo muitas coisas com a vida e através da vida. E aí o desafio é como é que nós podemos identificar as mentiras que foram internalizadas com essas experiências, mentiras que impactam a sua identidade, e como é que nós podemos, através da palavra de Deus, enxergar que essas mentiras elas precisam ser abandonadas para que nós possamos sonhar os sonhos de Deus para nossas vidas. Então, muitas pessoas elas pararam de sonhar. Por quê? Porque estão presos nas mentiras de que eu não sou capaz. Se nós tivéssemos olhado ali para certo? E se ela tivesse parado de sonhar? Eu tenho muito tempo para cumprir a pena. Eu parei de sonhar. Será que ela estaria hoje aqui? Será que de repente ela estaria vivendo esse momento novo? Nosso Deus é especialista em novas oportunidades. Então, mesmo ela estando lá, ela não parou de sonhar. Só que ela estava presa fisicamente, e ela foi liberta espiritualmente e emocionalmente, e ela consegue viver algo novo. Só que muitas pessoas estão soltas, mas estão presas emocionalmente, e têm a vida paralisada, e elas são levadas como um vento para lá e para cá. Então nós vamos
caminhar hoje um pouco mais, com mais 3 destaques da nossa identidade, que nós podemos tirar desse texto. Na quinta-feira passada nós vimos que Deus, Ele tem um grande projeto para a minha vida e para a sua vida, e Ele não abre mão desse projeto. Ele não abre mão desse sonho. Então, eu orava hoje pelo Benjamin, e a minha oração é: eu sei que o Senhor criou o Benjamin e com sonhos e com um potencial tão grande. E o meu desejo é que nós possamos ver o Benjamin desenvolvendo todo o potencial dele. Ele tem um dia de vida, sabe? E Deus criou você também com todo o potencial. Você é um projeto de Deus, porque Deus sonhou, Ele projetou, e Ele sonhou com a sua vida. E Ele te deu características extraordinárias para que você cresça, amadureça e que você avance. Na quinta-feira passada nós vimos como nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, como nós somos escolhidos para ser santo e irrepreensível, e como nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus nos garante que nós somos filhos de Deus. E nós aprendemos muito com essa resgate dessa identidade que muitas pessoas tinham perdido. E hoje nós vamos continuar. Mais 3 destaques desse texto. Você pode abrir lá em Efésios 1, nós vamos ler agora do versículo 7 ao 14. E vamos ver o que nós conseguimos extrair desse texto, que nos ajuda a resgatar a nossa identidade. Efésios 1, de 7 a 14. Efésios 1, de 7 a 14. Abra suas Bíblias lá. Queridos, o texto nos fala assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daqueles que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Estamos continuando nesse texto de Efésios, né? É importante nós sabermos quem nós somos, para saber para onde nós estamos indo. Quando você não sabe quem você é, você vai para qualquer lugar, ou você aceita qualquer palavra. Sabe, tem pessoas que acreditam em qualquer mentira que falam por aí. Quando alguém vem me falar algo que eu sei que eu não sou, eu falo assim: ok, respeito a sua opinião, mas não sabe nada, inocente, né? Tem um pessoal que fala assim, né? Porque eu sei quem eu sou em Cristo, né? Então, se alguém diz que você é um perdedor, e essa palavra faz você andar pela vida como um perdedor, você baixa a cabeça sem força, Satanás está tendo sucesso nessa palavra, nessa afirmação. Sabe, tem pessoas que, lá na infância, você é um perdedor, puxa, você não vale nada, não, eu não quero você no meu time. Você já foi o último a ser escolhido no time de futebol? Quem os homens aí? Até mulheres aí, ó. Hoje eu fiquei sabendo que vai ter um time de mulheres do Atlético aí. Se tem jogadoras aí que querem ser profissional, hein? Embora eu não seja atleticano, né? Vai ser perdedor, mas tudo bem. Mas vamos lá. Mas sabe, aí você era o último a ser escolhido. Toda vez você era o último a ser escolhido. Daí, de repente, alguém falava assim: deixa ele lá na banheira, lá, não faz nada mesmo. Você é um perdedor. Sabe, e de repente uma palavra, você foi lá, quebrou um copo, daí a mãe veio e falou assim: você não presta para nada, você não vale nada, pois você é um burro, olha só, tirou nota vermelha, e as pessoas começam a internalizar isso, e se você deixa isso alimentar, e de repente as pessoas caminham pela vida como um perdedor, puxa, eu realmente não tenho valor, tudo que eu coloco a mão dá errado. Já viu pessoas falando assim? Eu já vi pessoas falando assim:
Não tem jeito, tudo que eu coloco a mão dá errado. Sabe, mas quando eu vou para a Escritura, eu vejo que Deus fala que nós somos mais que vencedores. Sabe, Deus fala que basta nós não tirarmos o foco do alvo, porque nós vamos avançar. Então eu simplesmente estou caminhando com uma convicção, uma afirmação de Cristo na minha vida. Eu não deixo que aquelas palavras que foram internalizadas, mentiras de Satanás, me dominem. E ninguém vai mudar a minha identidade, ou vai definir como vou me sentir na caminhada da vida, porque eu sei quem eu sou. Tem algumas situações onde eu me envolvi num projeto e aquele projeto não deu certo. E as pessoas chegam e falam assim, puxa, você não tem jeito, você não tem sabedoria, você não tem inteligência. Você nunca vai ser um bom empresário, você nunca vai ser um bom funcionário, você não vai conseguir passar nesse concurso. Queridos, as mentiras, ela tem um poder enorme de nos aprisionar. A minha pergunta é, quem é você? Quem foi instrumento de Deus para te resgatar a sua identidade? Ou quem foi instrumento de Satanás para colocar uma mentira na sua vida? Talvez nessa última quinta, você já foi desafiado a resgatar algumas áreas, que de repente você não se achava filho de Deus, e você viu que nós somos filhos. De repente você não se achava em condições de ser santo, de viver uma santidade. Nós vimos que Deus nos fez para sermos santos, buscarmos santidade e tantas coisas. Mas hoje nós vamos dar continuidade, de repente você vai precisar colocar mais algumas coisas diante do Pai. E quando nós vamos para esse texto que acabamos de ler, eu quero fazer o primeiro destaque, que está ali no versículo 7. E um resgate da identidade que eu quero dizer para você é que você é perdoado, perdoada. Veja ali no versículo 7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. A nossa identidade envolve a condição de sermos perdoados. Nós temos aqui que trazer duas dimensões do perdão. Nós temos a dimensão do perdão das consequências eternas do pecado, onde nós aceitamos a Jesus, e nós temos a vida eterna. E temos o perdão daqueles pecados que nós cometemos na nossa caminhada. Sabe, perdão das consequências eternas e perdão das decisões erradas. Então, quando eu caminho com essa identidade de perdoado, eu não fico preso aos erros do passado. Aquele envolvimento com droga que gerou tanto sofrimento, eu não preciso ficar preso por isso, porque eu sou perdoado. Sabe, aquela situação onde eu fiz um aborto e eu carrego esse peso dentro de mim, eu não preciso carregar esse peso, porque eu fui perdoado. Aquele adultério gerou consequências, certo? E de repente eu tive problemas com a minha família, eu não preciso carregar isso, porque eu fui perdoado. Você tem caminhado como perdoado, ou você tem carregado culpas na sua vida? Sabe aquela briga com seus pais, com os irmãos? Que bobagem que eu fiz. Eu fui perdoado. Quando nós resgatamos a nossa identidade, nós precisamos entender que nós fomos perdoados. E nós temos que andar com essa atitude de perdão. Quando você caminha sem ter essa sensação de perdão, o que acontece? Vem acusações. E aí, de repente, você vai orar, e daí é como se Satanás falasse assim, você está orando aí? Olha o que você fez lá atrás. E eu acho que eu não sou digno de orar por alguém. Eu não sou digno de interceder por alguém. Eu não sou digno de fazer algo digno, porque eu carrego uma culpa de um pecado que eu cometi lá atrás. Resgatar a identidade é entender que eu sou perdoado e não tem mais acusação. Uma vez que eu fui perdoado, eu estou perdoado. Ah, mas aquela pessoa não me perdoou. Lamento, o problema dela, não é seu. Você vai caminhar como perdoado. Casais que de repente houve um adultério, e aí trabalhou o perdão, e a todo momento vai naquela caixa, puxa em cada discussão aquela situação, e as pessoas vivem com o passado, olhando para o passado, vivendo o passado, porque não entendeu que uma vez que eu sou perdoado, eu sou perdoado. Eu não preciso olhar para o passado, eu preciso olhar para frente. Eu aprendo com o passado, mas eu olho para frente. Viver como perdoado nos capacita a viver
liberto da escravidão das acusações de Satanás. Sabe aquelas acusações que vêm em nossa mente e às vezes a gente, sabe? Eu bati o dedinho no canto da cama, primeira coisa, isso aqui está acontecendo porque eu fiz aquilo. E às vezes nós somos ingênuos. Eu contei já uma vez aqui, mas já faz tempo, já posso até contar de novo. Eu lembro que eu tinha uns 13, 14 anos, eu nunca mais esqueci. Meu avô estava no hospital. E nós acordamos cedo para ir para o hospital, para visitar ele, e eu coloquei a blusa do lado avesso. E eu cheguei lá e meu avô morreu. E eu falei assim, meu avô morreu porque eu coloquei a blusa do lado avesso. Sabe, eu caminhei algumas semanas com aquele sentimento, eu matei meu avô. Se eu tivesse colocado a blusa no lado certo. Sabe, às vezes a gente tem alguma percepção de que, porque eu cometi isso, eu sou a pior pessoa do mundo. Tem pessoas que não deixam ser ajudados, porque têm vergonha do pecado. E decide continuar escravo do pecado. E não percebe que isso traz consequências horríveis. Eu lembro de um casal que foi encaminhado para vir falar comigo, e eu tentei fazer um contato com esse casal, e não quero, uma desculpa aqui, uma desculpa ali. Existia algo que eles não queriam abrir. Certo? Eles não entendiam a necessidade. Deixa, eu dou um jeito, na minha... Ok. Hoje estão divorciados. Chegou num ponto insuportável. Por quê? Porque eles não entenderam a necessidade de expor e liberar o perdão e resolver. Não que eu sou melhor do que ninguém, mas alguém de fora ajuda muitas vezes as pessoas a interpretar a realidade, que elas não conseguem interpretar porque estão envolvidas no problema. Aquele casal estava envolvido no problema, e eles... E quem estava de fora estava enxergando que eles tinham uma dificuldade. Mas eles decidiram se fechar. Eles decidiram continuar escravos. E a escravidão tem consequência. Sabe, e o texto vai falar perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça do Senhor. Riqueza da graça. A graça do Senhor é favor imerecido. Entender que nós somos perdoados pela graça, que nos capacita a viver livres. Queridos, você não precisa fazer nada para ser perdoado, a não ser se arrepender e pedir perdão ao Pai. Você não precisa ir daqui até o centro de joelhos. Você não precisa assistir o jogo do Atlético. Você não precisa, você pode ser perdoado sem isso. Queridos, eu quero dizer, é muito especial. Nós podemos contar com essa graça, porque nós somos capacitados e temos uma ação constante contra esses pecados involuntários que muitas vezes nós cometemos. Certo? E a fé cristã, ela é como se fosse uma espiral. Ou você está crescendo ou você está descendo. E hoje eu estou perdoado. Deus, obrigado, porque eu estou perdoado. Louvado seja o Senhor, me arrependi, pedi perdão. Amanhã eu vou lá e piso na bola de novo. Aí eu não vou deixar agora, mas ontem eu já estou envergonhado. Não, eu chego na presença do Pai e peço perdão de novo. Aí aos poucos você vai vendo Deus transformando o teu coração. Porque eu não me acostumo com o pecado. E cada vez mais eu vou buscando santidade. Fala, Deus, me ajude. Eu sou intempestivo. Controla meu temperamento. E eu clamo pelos frutos do Espírito. Pelos princípios do fruto do Espírito. Pelas virtudes do fruto do Espírito. Domínio próprio. Mansidão. Dá alegria no meu coração. Queridos, você tem caminhado como alguém perdoado? Ou tem alguma marca do seu passado que tem te escravizado? Restaurar a identidade quer dizer assim, olha, eu não sou mais isso que Satanás tentou colocar na minha mente. Eu não sou mais mentiroso. Eu não sou mais imoral sexualmente. Eu não sou mais ladrão. Eu não sou mais... Eu não sou. Eu sou vitorioso. Em Cristo Jesus, eu sou perdoado. Deus, pela graça, Ele derramou aquele sangue na cruz pela minha vida e eu posso viver os sonhos de Deus. Amém? Não saia daqui hoje sem colocar diante do Pai a sua vida e essas marcas do seu passado que tem te escravizado e você não tem percebido. Aí eu vou e continuando ali, tem um outro princípio ali no versículo 8, um outro valor, olha ali, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento.
Sabe, o Senhor derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Essa sabedoria e entendimento, primordialmente, deve influenciar diretamente de como eu conheço a Deus e me relaciono com Ele. Quando nós vamos lá para Provérbios 9, 10, diz que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. O que acontece? Muitas pessoas não se acham dignos, não se acham sábios, ou eu não, acho que eu não tenho entendimento, e eu caminho assim. Eu caminho preso a uma limitação que eu estou colocando em mim. Deus colocou à disposição de nós toda a sabedoria e todo o entendimento. E toda a sabedoria e entendimento está na palavra do Senhor. E nós, quando colocamos diante de Deus, falamos: Deus, me dê sabedoria, como diz lá em Tiago 1. Nós estamos pedindo que Deus nos capacite a viver uma vida com sabedoria. Existe uma diferença muito grande entre sabedoria e conhecimento. E aqui está falando da sabedoria e entendimento. Mas quando nós falamos em sabedoria, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9,6 diz: deixem a insensatez e vocês terão vida, ande pelo caminho do entendimento. Você tem caminhado com algumas mentiras, que você acha assim que eu não sou muito sábio, não. Eu sou um inútil. Nada do que eu falo é considerado. Sabe, as pessoas não me respeitam. As pessoas não me valorizam. Eu quero te dizer, queridos, que Deus colocou à nossa disposição a fonte da sabedoria, que é o temor do Senhor. Quando nós colocamos o nosso coração diante do Pai, nós estamos, sim, abrindo uma janela de oportunidade para que sejamos abençoados com sabedoria, com entendimento. Quando eu tenho as circunstâncias da vida, essa é uma das coisas que nós precisamos orar por sabedoria. Quando eu estou diante da vida e aparece uma decisão, se eu não tiver sabedoria, eu corro um risco muito grande de ir para o buraco. Muitas pessoas pensam: eu faço tudo errado, onde eu coloco a mão dá errado, eu não tenho condições de viver sábio. E essa é uma das grandes mentiras que Satanás coloca no coração do homem. A sabedoria está em nós. Nós precisamos somente colocar o nosso coração diante do Pai, para que possamos, sim, viver como pessoas sábias neste mundo. Viver pessoas sábias nesse mundo é você caminhar com a convicção de que você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E que você está aqui com um propósito muito claro. Sabedoria quer dizer o seguinte: entendimento, eu não me desespero diante de uma provação, mas eu busco a sabedoria de Deus, de como tratar aquela situação. Porque quando eu não tenho a sabedoria, eu não me julgo uma pessoa sábia, a primeira coisa que acontece quando eu estou diante da provação é me afastar da sabedoria, porque eu perco o temor a Deus. E eu acabo buscando uma força sobrenatural como um pronto-socorro. Na verdade, é a paz de Deus que vem diante das provações. Ele é consequência do temor do Senhor, que é o fruto da sabedoria. Você tem orado por sabedoria? Tiago 1 nos afirma aqui que quando nós precisamos, quando nós quisermos sabedoria, é só pedir a Ele. Você tem orado por entendimento? Quando nós falamos em identidade, eu quero te dizer que independente do teu nível intelectual, se você é um pós-doutor ou se você não terminou o fundamental, eu quero te dizer que não é o conhecimento formal que vai validar ou que vai medir as tuas atitudes de sabedoria. O que vai fazer você ser sábio e viver a vida como alguém com sabedoria é o temor do Senhor. Com entendimento é você trazer a presença de Deus nas suas decisões. Assuma essa nova identidade. Fala assim: a partir de hoje, eu sou sábio. E eu vou buscar cada vez mais sabedoria, porque eu vou buscar a presença do Pai. Queridos, é extraordinário. Você não precisa pensar muito. Simplesmente buscar a orientação de Deus, para que Deus oriente as suas decisões. Quantas decisões você tem tomado de uma forma equivocada, intempestiva? Sabe aquela situação? Eu estou com um problema na empresa, eu vou lá e vou resolver assim. Eu não busquei a presença de Deus. Eu estou com um problema aqui, vou resolver assado. Eu não busquei a presença de Deus.
E isso tem sido recorrente na sua vida, porque você está vivendo uma autossuficiência. Abandone. Fala assim: Deus, a partir de hoje, eu quero viver a sabedoria que vem do trono da graça para o meu coração. E eu vou buscar na fonte da sabedoria, na palavra de Deus, na presença do Senhor, na intimidade com o Senhor, a capacitação para que eu viva de uma forma segundo o coração de Deus. Queridos, nós precisamos já ir para o final, porque o horário avançou. Mas o terceiro ponto que eu destaco aqui, que eu sou um plano de Deus. Olha ali no versículo 11, 12. Ele está falando, ó, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Queridos, eu já falei quinta-feira passada um pouco sobre isso. Você não é um acidente. Você não veio do nada. Deus planejou e escolheu você. No domingo eu conversava com uma jovem, eu preguei domingo de manhã e foi muito interessante que ela saiu do apelo, ela veio à frente aqui e ela teve um acidente muito horrível e ela ficou vários meses ali no hospital e ela veio e falou assim, ali eu entendi que Deus tem um propósito para mim. Eu tinha uma resistência muito grande de entregar meu coração para o Senhor, mas eu entendi que Deus tem um propósito porque Ele não deixou que a minha vida fosse levada. Mas muitas pessoas precisam passar por um momento como esse para entender isso. E o que eu quero levar vocês a entenderem é que hoje, você pode olhar para o teu coração e falar assim, eu não sou um acidente. Deus sonhou comigo, existe um plano de Deus, o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tem um propósito para a sua vontade, para a vontade dEle. Você tem caminhado com esse entendimento? Que Deus planejou você? Olha lá Jeremias 1,5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E eu designei profetas às nações. Queridos, você acha que Deus o escolheria para ser um derrotado? Você acha que Deus o escolheria para ser alguém descartável nesse mundo? Que esse texto de Efésios diz que Deus te escolheu. Deus escolheu a mim, escolheu você. Sabe, você foi sonhado e planejado por Deus. Você que está com teu esposo aí do lado, dá uma olhadinha na barriguinha dele aí. Sabe, Deus planejou que teria essa barriguinha. Sabe? Olha para sua esposa aí, tá vendo esses olhos lindos, esses cabelos longos? Umas pintadas de azul, outros de amarelo. Deus planejou. Deus sonhou com cada detalhe. Mas não somente no físico, mas aqui dentro. Essa característica que Deus deu a você é para o louvor da glória dEle. Por que Deus não foi um homem em série? Você pega duas pessoas gêmeas ali. Eu conheci dois gêmeos que estudaram comigo na faculdade. Certo? Eles eram idênticos. O conviver com eles que deu para distinguir um e outro. Aí tinha um lá, eles eram meio... E aí, de repente, um faltava e um respondia a chamada para os dois. E o professor não percebia. Daí ele falava lá, fulano, presente. Ciclano, aqui. Sabe, você não via a diferença. Mas ao conviver com eles eram muito diferentes. Mas eu fiquei muito amigo de um deles. Muito amigo mesmo, até hoje somos muito amigos. Mas o outro, sabe, nunca mais vi. Sabe aquele negócio que não bate? Muito diferente. Por que Deus nos fez especial, único? Porque Deus sonhou com cada um de nós. Salmo 139, 13, ele vai dizer lá, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas.
Disso tenho certeza. Queridos, Deus te fez de modo especial e admirável. Podem falar o que quiserem, que o mundo fale o que quiser. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus, que me criou de uma forma especial, admirável, com um potencial enorme. E Deus quer sim ajudar a desenvolver todo esse potencial. De repente alguém travou o desenvolvimento do seu potencial, ficou escondido, está dentro de um baúzinho. Deixa sair para fora, deixa Deus fazer tudo o que Ele quer fazer na sua vida. Porque, eu não abro mão. Falei, Deus, eu sei que o Senhor sonhou comigo, mas o que o Senhor quer mais? Aonde o Senhor quer que eu chegue? Aonde o Senhor quer me levar? E eu quero que Deus faça tudo, porque Deus sonhou comigo, sonhou contigo, e ninguém pode roubar os nossos sonhos. Somente rouba os nossos sonhos se nós deixarmos. Quem tem roubado os teus sonhos? Quem tem colocado em você lá para baixo? De repente a tua autoestima está lá no chão. Porque você não é valorizado. Porque você não foi valorizada. Porque alguém falou que não te ama. Porque alguém falou que não quer mais ficar perto de você. Independente do que falaram. Resgate a sua identidade. Você é filho amado, filha amada, com um potencial enorme. As lutas que você tem travado nesse processo de crescimento fazem parte desse grande plano de Deus, desse grande projeto de Deus. Nada e nem ninguém pode roubar a alegria do teu coração. Sabe, as provações, elas precisam ser enxergadas com um propósito correto. Quando Deus fala que Ele nos criou por propósito da sua glória, nós temos um outro texto lá em Romanos 8, muito especial. Olha o que diz lá, 8:29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas. É nas provações, é nas alegrias, é nas vitórias, é nas derrotas. E aí, indo um pouquinho lá para frente, no versículo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem? Quem será contra nós? Quando você vive dentro do propósito de Deus, nada poderá te abalar, queridos. Nada. As provações podem vir, mas as minhas reações serão de alguém que é fruto do plano de Deus. Hoje as mentiras cairão por terra, pois você vai entender que as mentiras, quanto à sua identidade, elas devem ser expostas e deixadas para trás e colocadas diante de Deus, assumindo sua nova identidade. Deus tem planos extraordinários e você vai vivê-los, amém? Eu vou viver, amém? Queridos, qual mentira que você está carregando? Hoje nós vamos terminar esse tempo onde nós somos trabalhados sobre a identidade, uma nova identidade em Cristo. Eu sabendo que eu sou amado, eu sabendo que eu sou filho, eu sabendo que Deus sonhou para mim, tem planos extraordinários, que as provações fazem parte do processo de amadurecimento, que eu posso reagir entendendo que tudo isso tem um propósito de Deus para a minha vida, porque Deus me criou com um propósito e nada foge aos planos dele. E a hora que eu alinho a minha identidade, aí sim eu consigo sonhar e colocar os meus sonhos diante do Senhor. Você tem sonhos para o seu casamento? Você tem sonhos para a sua vida profissional? Você tem sonho para a sua caminhada? Na quinta-feira que vem nós vamos ter um momento que nós vamos consagrar esses sonhos diante do Pai, nos pés da cruz. Você pode fechar seus olhos? Não sei como essa mensagem falou ao seu coração. O que eu quero te dizer é o seguinte: a identidade, a nossa identidade, ela é fundamental. Porque quando nós caminhamos pela vida com a nossa identidade distorcida, nós somos muito vulneráveis. Sabe, mas Deus nos deu uma identidade. Assim como você vai num instituto de identificação, fazer a sua identidade, lá tem um número, tem uma foto, tem uma digital. Deus imprimiu a sua digital. Deus colocou a digital dele na sua vida. Esse é o meu filho amado, minha filha amada. E independente do que você viveu até aqui, eu quero te dizer que se alguém tem te acusado, você vai deixar essa acusação nos pés da cruz nessa noite, porque você é uma pessoa perdoada. A palavra nos afirma que nós somos perdoados e nós temos que viver com pessoas perdoadas. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar, mas se pecarmos nós podemos colocar diante do Pai, porque o Pai nos perdoou e aquele sangue na cruz foi pago pelo meu pecado, pelo seu pecado.
Se algumas pessoas te dizem que você não é capaz, que você não tem condições, que você não é uma pessoa confiável, eu quero te dizer que Deus te fez uma pessoa com sabedoria. Essa sabedoria você vai pedir ao Senhor. A sabedoria está à sua disposição. E quando nós pedimos ao Senhor, Deus nos dá liberalmente. Você vai sair daqui hoje falando assim: eu vou viver como uma pessoa sábia, eu vou pedir, eu vou clamar sabedoria, eu vou viver uma nova identidade como alguém que teme ao Senhor e alguém que vive na presença do Pai. E a consequência dessa vida diante do Pai é a sabedoria. De repente você está aqui, você não tinha entendido ainda que você foi simplesmente escolhido por Deus para que Ele cumprisse um plano na sua história. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua história. Deus tem um plano. Será que o plano de Deus está sendo executado na sua vida hoje? O que impede você de viver os planos de Deus? Queridos, eu quero nesse momento dar a oportunidade de você tomar algumas decisões aí. E a primeira delas é: você está aqui nessa noite, você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. É uma oportunidade de você entender que você é perdoado. Peça perdão dos seus pecados. Faça uma oração. Fala assim: Deus, Senhor, eu peço perdão dos meus pecados. Eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu creio que o Senhor é meu único e suficiente Salvador, e é firmado nessa promessa que eu quero caminhar. Você fez essa oração? Faça essa oração, você e Deus, um momento teu com o Senhor. Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Você fez essa oração? Entregando a sua vida ao Senhor? Alguém fez aqui na direita? Alguém fez essa oração aqui? Graças a Deus. Mais alguém? Pode baixar lá no fundo. Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus aqui no meio. Aqui minha esquerda. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Queridos, o que você está colocando diante do Pai? Você precisa entender que você é perdoado. Qual a sua identidade que você está restaurando hoje? De repente, na quinta-feira passada, você entregou algumas coisas, hoje outras. Deus está mudando a sua identidade em alguma dessas áreas. Nós vamos ficar de pé, nós vamos cantar esse cântico. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse à frente. Você que levantou a sua mão também pode vir à frente aqui. Nós vamos terminar esse tempo orando. Vamos colocar diante do Pai. Não sai daqui hoje sem uma decisão de deixar a sua identidade restaurada, para que na próxima quinta nós possamos colocar os nossos sonhos e sair, entrar 2020 com um momento novo. Então, quando nós cantamos, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Do Pai, uma decisão. Viesse a terra para que eu pudesse te tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Para
Deus amado, nós somos gratos ao Senhor, porque nós podemos colocar a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor dá a nós uma nova identidade, o Senhor dá a nós um novo nome, o Senhor dá aquele nome que a sociedade tentou colocar, de perdedor, agora nós somos vitoriosos, aquele de imoral, agora nós somos santos, aquele de indigno, agora nós somos dignos, aquele de condenado, agora perdoado. Louvado seja o Senhor. Recebe, Deus, essas vidas que foram colocadas diante do Senhor nessa noite. Recebe essa entrega. Deus abençoa, Senhor, de uma forma muito especial. Abençoa esses irmãos e irmãs que estão aqui prostrados diante do Senhor, que estão aqui colocando: sim, eu quero uma nova identidade. Sim, eu decido por uma nova identidade. Confirma no coração deles que posso sair daqui hoje com sonhos extraordinários para o louvor da sua glória. Abençoa, Deus, esses irmãos e irmãs que tomaram uma decisão entregando a vida ao Senhor nessa noite. Nos ajude como igreja a ajudá-los a crescer, a desenvolver todo o potencial para o louvor da sua glória. Abençoa, recebe as nossas vidas. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para render honras e glórias ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.